Gravando? Bom dia, boa tarde, boa noite. Iniciamos mais uma gravação do nosso podcast aqui do Escritório de Advocacia. Bem-vindo ao podcast. E hoje eu tenho a honra de ter dois convidados aqui no escritório. Meu primeiro convidado, Sérgio Netério, que é engenheiro de segurança do trabalho, né? Hoje veio aqui para o seu primeiro episódio, sua primeira gravação. Diga aí um olá para os nossos ouvintes. Fala pessoal, meu nome é Sérgio Netério, sou engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro civil, engenheiro de produção, atuo na segurança do trabalho há mais de 10 anos e hoje estou feliz de estar aqui para participar desse podcast a convite do Dr. Júlio e espero agregar de alguma forma. Também aqui comigo, como meu convidado aqui, Dr. Moreno Cury, que é o responsável aqui para o nosso escritório aqui da área de Direito do Trabalho e foi o responsável por um resultado excepcional que nós tivemos para os nossos clientes aqui no ano de 2024, né? A gente iniciando essa gravação desse episódio aqui no ano de 2025 e é o grande responsável aí por várias teses jurídicas aqui no escritório, que graças a Deus temos sido vencedores, temos de fato conseguindo somar verdadeiramente na distribuição da justiça frente diretamente pelo direito do trabalho. Doutor Moreno Cury, se presente aqui para que eventualmente quem não te conhece. Olá pessoal, como o Júlio disse, meu nome é Moreno Cury Roselli, sou advogado responsável pela área trabalhista da Bem-vindo Advogados Associados. Nossa atuação na Bem-vindo na parte trabalhista sempre é preventiva para as empresas, ou seja, não deixar surgir o processo, não deixar surgir a ação trabalhista, a discussão judicial do caso, consultiva para aquelas empresas empregadores que precisam tirar uma dúvida e, se for o caso, também judicial, fazer o contencioso, mas o nosso foco é sempre evitar que o processo seja judicializado, resolver o problema na raiz e fazer o acompanhamento justamente assim. Nossos últimos clientes, como a gente sempre gosta de mostrar, apresenta o gráfico para eles, o cliente chega para o escritório com uma quantidade de 10, 20, às vezes 30 processos trabalhistas e ali ao longo de 6 meses até o primeiro ano a quantidade de processo diminui, justamente porque nós adotamos a tática preventiva. E isso tem que estar junto com o pessoal como o Sérgio, que é a nossa referência aqui na parte de segurança e medicina do trabalho, de prevenção, para evitar que venha uma ação de insalubridade, periculosidade e essas outras questões. Então, eu acredito que o caminho que a gente está seguindo é certo, os resultados que os clientes estão recebendo está cada vez melhor, uma vez que a quantidade de processo judicial que eles recebem de cartas ou visitas do oficial de justiça são sempre menores. Perfeito. É até fazer um registro logo nesse início aqui mesmo, que de fato, desde que a gente vem trabalhando com você, Sérgio, até um agradecimento e um reconhecimento, né? De fato, os nossos resultados aqui do nosso escritório, pensando sobre o ponto de vista das empresas, dos empresários, de fato tem sido muito exponencial no sentido da maneira com que você vem conduzindo o trabalho, não simplesmente apontando os erros, mas também identificando os caminhos que podem ser levados para evitarmos um problema ou até mesmo diminuir, né, logicamente, em casos que isso acontece. Nosso reconhecimento, nossa gratidão e essa parceria ela que seja muito duradoura e venham novos e novas demandas com resultados que a gente vem conseguindo implementar, né, nesse ano de 2024, que sem sombra de dúvida foi fantástico. É o nosso tema de hoje, pessoal. A gente veio tratar aqui sobre uma série de normas regulamentadoras que são previstas na CLT. Isso é muito importante de esclarecer para você que é empresário que existem determinadas normas que elas estão expressas dentro da CLT, só que elas são apresentadas ali de maneira muito abstrata e que a lei ela delega ao Ministério do Trabalho, né, que pertence ao Poder Executivo, o detalhamento de como que vai ser feito todas essas o cumprimento dessas normas regulamentadoras. E por conta disso são criados, na medida dos anos inteiros, uma série de NRs, né, que assim eles chamam, e essas NRs, conforme a legislação vai evoluindo, as decisões judiciais vão evoluindo, elas também vão evoluindo.
E essas NRs, elas são objetos de grandes discussões judiciais e até mesmo objetos da maior quantidade, talvez, de multa aplicada pelo Ministério do Trabalho frente às empresas, porque muitas dessas normas, elas são ambíguas ou existem entendimentos jurisprudenciais para um lado e para o outro, aí fica uma verdadeira guerra nesse sentido. E hoje a gente vai estar iniciando aqui o nosso bate-papo, enfrentando esse tema que é muito sensível, tratando da NR16, que trata das atividades perigosas. E me diz aí, Sérgio, quais são os impactos dessa mudança dessa NR16 para os trabalhadores? Bom, na verdade, acho que a principal mudança na NR16 que houve nessa última atualização de 2024 trata sobre os tanques suplementares de combustível. Porque havia uma discussão no seguinte caso: às vezes o caminhão estava transportando grãos ou algum material e ele tinha um tanque suplementar de combustível para utilizar no próprio caminhão. E aí acabava caracterizando como uma atividade perigosa por estar carregando uma quantidade de combustível maior do que o tanque original de fábrica. E aí a atualização da NR ela acaba com isso. Ela prevê que esse tanque suplementar quanto o tanque original de fábrica, o combustível ali carregado, ele não caracteriza mais como uma atividade perigosa. Diferente de quem transporta líquidos inflamáveis, que aí sim é uma atividade perigosa. Então essa atualização veio para acabar de vez com essa discussão se o tanque suplementar entraria ali ou não como atividade perigosa. Perfeito. E me diz aí, doutor Moreno, o que você achou aí dessa evolução, dessa atualização? Assim, a atualização é boa por parte de demonstrar pelo Poder Executivo como que são as regras, como que o Ministério está, pelos técnicos, avaliando a situação. Mas é bom lembrar que essa discussão começou justamente no Judiciário pelos advogados. Os advogados questionando, mostrando, olha, juiz, eu tenho um motorista aqui de caminhão, que a empresa instalou um tanque suplementar no caminhão, e com isso eu entendo que ele está exposto a um risco acentuado acima daquilo que o fabricante previa, e por isso ele teria direito ao adicional de periculosidade por causa desse risco que foi criado pelo proprietário do veículo, né? E agora o Ministério do Trabalho veio regulamentando, dizendo que não, mesmo que você faça essa adaptação, não vai gerar o direito. Como você falou, Júlio, na CLT, se os empresários forem ler a CLT, o adicional de salubridade e periculosidade, ele está bem genérico. Ele está falando das atividades que tem exposição, e ele faz a referência aqui. Isso vai ser regulamentado pelo Ministério do Trabalho nessas portarias. São atos administrativos do Ministério do Trabalho que regulamentam em quais situações vai haver insalubridade, em quais vai haver periculosidade, mas judicialmente tem se criado novas hipóteses não previstas nas portarias. As portarias foram atualizadas no começo desse ano e no final do ano passado, sofreu uma atualização importante, mas ainda falta muita atualização. A gente tem portaria que foi editada a última vez em 1999, a gente está falando de 25 anos, 26 agora, né? Vai fazer 26 anos e não tem atualização. Mas não tem inovação, não teve nenhuma mudança, né, do estado da arte, como a gente gosta de dizer no mundo jurídico. Teve, mas o problema é que o Ministério do Trabalho não acompanha as inovações. Limpeza de banheiro, que o Dr. Sérgio conhece bastante, que tem me ajudado em algumas assistências técnicas, né, Dr. Sérgio? A gente tem isso e surgiu limpeza de banheiro de grande circulação, né, um local com muito movimento. Isso surgiu no Judiciário, equiparado a uma industrialização de coleta de lixo. Interessante. E o Ministério do Trabalho até agora não regulamentou. E já tem a súmula do TST, 448, o Judiciário já reconhece. E nas normas regulamentadoras da NR15, que era para estar lá previsto, o Ministério do Trabalho não atualiza. Na verdade, já saiu, né, a NR própria para coleta de lixo e, de novo, não tocaram no tema, deixaram a discussão para o Judiciário. Ou seja, poderiam ter regulamentado lá na NR nova, dito se era insalubre ou não, mas não falaram nada, não tocam no assunto e continua em aberto. É muito interessante, né? As evoluções, né, que o mundo no dia a dia vai acontecendo. Existe até um conceito, né, de que as leis, elas sempre chegam num segundo momento.
o comportamento do ser humano ele vai acontecendo, ele vai inovando, ele muitas vezes profissões são criadas no dia a dia e tempos depois a legislação ela vem e faz a cobertura em cima disso, né? Para regulamentar ou apresentar diretrizes e tudo mais. Inclusive, até não é um trabalho em si, mas a gente vê até, é muito interessante a questão das bets, né? Primeiro elas aconteceram, é um grande exemplo disso. Primeiro elas aconteceram para depois o Poder Legislativo criar uma legislação dizendo o que pode, o que não pode. Não quero entrar aqui no mérito do que elas são em si, mas é o mesmo conceito de que o comportamento do ser humano, primeiro, as profissões, os negócios, eles são criados e depois existe num segundo momento a regulamentação. E isso é uma grande pena, né? Principalmente quando a gente está tratando de normas direcionadas ao direito do trabalho, porque elas impactam diretamente o dia a dia do trabalhador e também sobre o ponto de vista do empregador. Né? Porque, na verdade, quando ele contrata uma pessoa, seja pela quantidade de horas e tudo mais, ele pega e ele faz um cálculo do custo de quanto isso efetivamente custaria para ele, né? E quando existe no meio dessa relação uma série de interpretações diferentes seja da jurisprudência ou de normas regulamentadoras como vocês apresentaram, na verdade o empresário ele é impactado diretamente porque ele precisa rever os seus custos e tudo mais. Isso acaba implicando nos ajustes, eventualmente, das mercadorias e serviços, aí começa a virar bola de neve, da inflação e dessas coisas todas. Então, quanto melhor a legislação for criada, com maior clareza, com maior objetividade, enfrentando temas como esse que vocês apresentaram aqui, que são sensíveis, talvez boa parte das decisões, boa parte das ações judiciais, elas poderiam ser esvaziadas antes mesmo de acontecer, né? Elas poderiam ser evitadas e a gente não está nem falando de legislação que assim teria que passar pelo Congresso, pelo sistema legislativo, depois o presidente sancionar. São portarias do Ministério do Trabalho. São atos administrativos que são muito mais simples, menos complexos na questão de tramitação, tem que ter o estudo técnico, mas a gente já está falando de situações, né, como o Sérgio que eu mencionei, o Sérgio complementou, que foi atualizado, mas não incluiu. E o pior, a gente está tratando de um assunto que virou uma súmula do TST, ou seja, percorreu todo o caminho do judiciário, todo o caminho de um processo judicial, para que houveram várias decisões para formar uma súmula, ou seja, demorou muito tempo. E aí limpeza de banheiros de grande circulação, de uso coletivo, né? Banheiro de rodoviária, banheiro de estádio de futebol, de aeroporto, tem insalubridade? Tem, o judiciário reconhece. A ANR do Ministério do Trabalho continua não prevendo. Eu quero montar uma empresa. Vamos dizer que eu sou um estrangeiro. Eu não tenho nem segurança jurídica. Por quê? Por mais que eu leia lá na lei brasileira, olha, tá aqui, a CLT fala que tem insalubridade, vai ser a norma do Ministério do Trabalho. Eu vou lá, leio a norma do Ministério do Trabalho. Tá em branco? A norma do Ministério do Trabalho não fala nada. Aí eu vou ter que procurar as decisões dos tribunais. Assim, gera um custo. Brasil é um custo que não está previsto, é um passivo trabalhista. E como você, empresário, vai conseguir se proteger? Somente com uma assessoria voltada para isso, jurídica e de segurança e medicina do trabalho. E o pior, a fiscalização agora está apertando. Hoje, né, Sérgio, a fiscalização não é mais do fiscal ir bater na porta para pegar as informações. Não existe mais o fiscal bater na porta. Até acontece. Eles até ainda têm essa prerrogativa. Mas com o DET, que é o Domicílio Eletrônico Trabalhista, e o E-Social, a fiscalização ela é totalmente eletrônica. Então a gente tem duas vertentes na segurança do trabalho. Tem a parte trabalhista, que aí é fiscalizada pelo Ministério do Trabalho através do DET, e a parte previdenciária, que é fiscalizada através do E-Social. Então, o empresário hoje ele tem que prestar atenção que ele precisa prestar essas informações ao governo através de dois portais principais, que é o E-Social e o DET. Então, caso ele não faça isso, ele está lá passivo, além de processo trabalhista, multas. E as multas também são previstas em NRs e as previdenciárias também estão lá no manual do E-Social. E não são baratas, geralmente são multas cobradas por funcionário. A gente está falando aí uma multa por falta de um LTCAT, que é um documento previdenciário, que varia de 37 mil a 370 mil. Caramba. Por empresa. Então, claro que isso depende do porte da empresa, isso depende do número de funcionários, mas a empresa, se ela não fizer, ela não prestar as informações no E-Social que constam que vem do LTCAT, ela já está passiva a receber essa multa. E ela vem pelo E-Social.
E aí tudo que vem pelo social, o pessoal da contabilidade já está acostumado. Trava a folha de pagamento, trava Caramba, tudo. Então, agora, a segurança do trabalho, ela vai ser exigida e vai ser cobrada. Não tem como mais dar aquele jeitinho brasileiro de fazer um documento e deixar na gaveta. Na verdade, precisa ter uma gestão de segurança do trabalho, precisa fazer. muito interessante isso. E assim, existe uma categoria específica que foi beneficiada ou não dessas atualizações assim da NR16? Eu acho, na verdade, que muitos motoristas que receberiam a periculosidade vão deixar de receber nesse caso. Como foi regulamentado e direcionou bem, aquele pessoal que carregava o tanque suplementar e recebia periculosidade, eles não vão receber mais. Eu imagino até que quem ganhou a ação judicial, enquanto mantiver o vínculo, tem uma decisão judicial reconhecendo, mas tem a discussão se um ato administrativo, né, poderia invalidar uma decisão judicial. Mas aí o que o empregador vai fazer? Vou mandar embora esse motorista e contratar outro, porque é 30% mais barato. Interessante. Ou seja, o impacto que o Ministério do Trabalho causou em não regulamentar isso antes, em gerar toda a discussão, vai acabar gerando prejuízo tanto para o empregador que pagou uma coisa que em tese era indevida, mas foi reconhecido pelo perito judicial, e para o empregado que está recebendo e não vai poder falar, não, agora eu vou abrir mão. Ou ele vai ter que fazer um acordo. Só que a validade desse acordo pode ser questionada judicialmente. Então, assim, é o problema de insegurança jurídica que a gente tem. É, infelizmente, é o que eles chamam, né, do risco Brasil, e muitas vezes a gente vê, você que é empresário está assistindo esse episódio, né, se questionando verdadeiramente assim, caramba, será que vale a pena ainda continuar gerando emprego? Será que não vale a pena de repente eu desistir, eu arrendar o meu negócio, eu passar para outra pessoa e talvez não precisar ter, além da dificuldade que é de empreender, de criar um negócio, de montar, mas verdadeiramente de se adequar à legislação trabalhista e simplesmente tentar fazer cumprir. Isso que são as grandes dores, né? Que o empresário, ele no dia a dia, ele acaba sofrendo. E daí, Morena, tem um ponto que você falou aqui que me chama muita atenção, a importância, né, da assessoria jurídica no sentido de que nem tudo que está escrito na lei é aquilo que vai prevalecer efetivamente por conta justamente das evoluções jurisprudenciais que vem acontecendo nos casos e os empresários que acabam não tendo essa assessoria preventiva, mensal, eles acabam se prejudicando porque lá atrás, quando eles pensaram no negócio deles, eles imaginaram um custo, principalmente um custo trabalhista nesse sentido. E o tempo passou e tudo mais, esse custo mudou e ele efetivamente não consegue, talvez, repassar esses custos para quem contratou, o que quer que seja, né? Sim, o passivo trabalhista, assim como o passivo tributário, né? Aquele que é o passivo que você, o desconhecido, na verdade. Oculto, né? O O passivo oculto, oculto. que você começou a operação da sua empresa, você não considerou esse custo, está praticando o preço de mercado, aí do nada o empregado vem e fala, opa, peraí, eu tenho direito à insalubridade, eu quero receber os últimos 5 anos, são 60 competências. Se você colocar 13º, férias, já vai para 13,3 competências em 5 anos, é mais de 65 meses que você vai ter que pagar de um adicional de salubridade, que vai ser de 10, 20, 40% do valor do salário mínimo. Isso para cada empregado. Então, se você tiver mais empregados expostos, a conta só aumenta. É interessante, é até aquela conta que você comentou comigo numa outra oportunidade aqui, de um processo que a gente discutia sobre a questão do lixeiro, né, do catador de lixo. Que se ele tem direito à insalubridade, se ele tem direito à periculosidade, como é que vai ser isso? Em tese é uma ANR dessa que poderia dar um direcionamento. Não, a ANR já prevê, não a ANR pura, a coleta de lixo sim, a coleta e industrialização, que a gente está na ANR 15, que o Sérgio mencionou, é justamente isso, que é o gari que coleta, ou o lixeiro lá em São Paulo, no sul, ele vai lá e faz a coleta de lixo e carrega no caminhão. Agora, o gari varredor, aquela pessoa que varre a rua coletando rejeitos, dejetos que estão ali na rua, ele também tem direito à insalubridade. E não está previsto na NR15 de forma clara. Foi justamente a construção da jurisprudência que concluiu para o grau médio. E agora o pessoal que faz a limpeza de banheiro com grande circulação, que ganhou igual ao gari coletor de lixo. Interessante. Você está falando, eu me recordo que há muitos anos atrás, eu lembro que teve um caso muito famoso, porque uma empresa ganhou uma prestação de serviço para o município de varrição, de coleta de lixo e tudo mais.
e acabou que nesse intervalo de tempo ela teve uma ação do Ministério Público do Trabalho fiscalizando essa empresa. E como é uma licitação complexa e tudo mais, né, o contratante ele apresenta uma planilha de custos efetivos da manutenção daquele trabalho. E eu me recordo quando foi apresentado isso, o município não calculou a questão da insalubridade. E como o Ministério do Trabalho apertou nesse sentido, eles tiveram que renegociar os termos do contrato na prefeitura, porque se eles tivessem que pagar para todo mundo o contrato naquele valor, o contrato se transformaria automaticamente em deficitário, porque ele não tinha 20% de margem num contrato Sim, desse, sim. ao menos na planilha. Então, são detalhes, né, que o que a gente conversou. É a cadeia de reflexos que isso tudo acaba gerando, né? A gente comenta muito, eu recebo muito cliente que é empresário que fala, Morena, muita regulamentação. Vejo vários podcasts, vejo vídeos de pessoas reclamando de regulamentação do Estado. Realmente, tem muita regulamentação? Tem. Mas é porque do mesmo jeito que a gente tem um empregado ruim e um empregado bom, a gente tem um empresário bom e um empresário ruim. Estava comentando com o Sérgio a questão de banheiros. O Ministério do Trabalho precisou editar uma norma colocando que a cada 20 empregados tem que ser disponibilizado um banheiro. Mas por que isso? Porque tem empresário que não dá acesso a banheiro. Não dá acesso ao básico dentro da empresa. Eu sei que eu estou falando com empresários que são esclarecidos, mas infelizmente, em qualquer profissão vai ter o profissional bom ou ruim, vai ter aquela pessoa que vai tratar os seus funcionários sequer como gente. Inclusive até hoje encontram pessoas com trabalho escravo no Brasil, né? A gente vê notícias nesse sentido. Eu quero até evoluir um pouquinho e eu quero falar de outra NR, NR 18, que trata das condições de meio ambiente de trabalho na indústria da construção. Quais foram, Sérgio, assim, as principais mudanças direcionadas à indústria da construção? Eu acho que essa foi o que mais mudou, na verdade. Essa trouxe, o primeiro ponto, ela trouxe o fim do PCMAT. O PCMAT era o Programa de Controle de Meio Ambiente da Construção Civil. Acabou esse documento, ela é substituída pelo PGR. O PGR, a NR1 traz esse documento para a gente, que é o Plano de Gerenciamento de Risco, para todas as empresas. E aí a construção civil teve que adotar esse documento. Só que não só adotar como era o PCMAT, que se fazia um documento único e valia para a obra inteira. Agora a NR1 ela prevê que o PGR tem que ser feito a cada etapa da obra. Então, um exemplo. Vamos fazer a fundação? Então, eu preciso fazer um PGR para gerenciar os riscos envolvidos nessa atividade da fundação. Evoluiu para a alvenaria? Eu atualizo o PGR e faço os riscos da alvenaria. Evoluiu para o acabamento? E assim vai até o fim da obra. O que isso traz? Na verdade, ela começa a trazer outros reflexos. Então, no PGR lá eu consigo identificar a falta de treinamento, no PGR eu consigo identificar uma falta de EPI. Então, isso tudo vai refletindo em outras coisas que o empresário na obra precisa ficar atento. Então, na questão de treinamento também houve uma mudança. Não se aceita mais aquele treinamento, todo mundo sentado na salinha, falou, assinou uma lista e vai embora. Não, agora os treinamentos precisam de prática, com os equipamentos que você utiliza na obra, com a carga horária mínima, com o conteúdo mínimo. Isso tudo está previsto no NR18. Uma outra coisa, o Moreno estava comentando sobre áreas de vivência, banheiro e tudo mais. Não se pode mais usar container que era utilizado de carga para a área de vivência. Então era muito comum todo mundo improvisar aquele container. Acabou os containers? Não, pode-se usar o container, desde que ele seja preparado para áreas de vivência. Não mais pegar aquele que era usado como carga e colocar lá para fazer de escritório ou alojamento, enfim. Essas foram as principais mudanças na NR18. Além de outras modernizações, né? Deixaram a gente prestar alguns treinamentos online, flexibilizaram para a gente manter documentação em nuvem, não só mais aquela coisa física. Então, de fato, vem evoluindo, a construção civil vem evoluindo e as normas vêm evoluindo atrás, trazendo para o empresário um norte a mais na parte de construção e evitando alguns processos. Alguns, né, doutor? Porque alguns não tem como. Na verdade, a intenção é sempre evitar o principal, que é o acidente de trabalho, né, a doença ocupacional e o pior de todos, que é a morte do empregado num acidente. E querendo ou não, assim, nosso país ainda peca um pouco na parte de prevenir.
Eu sempre falo que a nossa atuação, né, Júlio, sempre foi essa de mostrar para o empresário o seguinte, olha, das opções que você tem, a mais barata sempre vai ser prevenir, porque uma ação hoje que um empregado falece é mais de R$1 milhão. Dificilmente, mais de 500 mil pelo menos. Teve até um caso recente que a gente pegou aqui no escritório, eram 3 herdeiros, a viúva, os 2 filhos, R$120 mil para cada filho de indenização por dano moral pela morte do empregado. E como ele já era um senhor de mais idade, ele já estava na faixa dos 60 anos, a expectativa de vida era de mais 20 e poucos anos, 16 ou 20 anos. A pensão que a viúva vai receber não é tão alta, mas chegou a conta aproximadamente da sentença ali do juiz, R$500 mil. Então, assim, isso inviabiliza qualquer tipo de operação de qualquer empresa. Nenhuma empresa vai conseguir socorrer, nem no mercado financeiro. Preciso de 500 mil para pagar a indenização, faz um empréstimo para mim. Isso não vai existir. E é muito interessante, né, que nesse caso específico, que você cuidou, você conversou comigo, eu me lembro de um detalhe que, na verdade, era uma obra que talvez o custo da obra não deu R$500 mil, né? Ele foi contratado para poder fazer uma obra pontual, não lembro aqui exatamente, mas é comum esse tipo de situação, né? O cara foi contratado para poder fazer uma obra que custou efetivamente R$250 mil, e por um descuido, logicamente ninguém quer que um trabalhador morra, mas que nesse caso que aconteceu, o valor da indenização não paga a nem o receita contrato. toda do contrato, né? Então, verdadeiramente é trabalhar para poder estar pagando a conta. Uma coisa até nesse sentido, Moreno, que eu me recordo, eu lembro até que de um cliente nosso aqui de partido, né? Até para quem não sabe, o cliente de partido é aquele cliente que paga o escritório de advocacia mensalmente para poder estar conseguindo ter uma série ele contrata uma série de pacotes de serviço. Dentre eles, as ações trabalhistas, a prevenção trabalhista, até mesmo é possível contratar também essa questão preventiva relacionadas à segurança do trabalho. E eu me lembro exatamente que quando você falou para ele assim, olha, a gente tem que fazer esse treinamento e tudo mais, que são informações que a gente entrega para todos os clientes que estão conosco aqui no dia a dia, né, na base, são esses clientes mensalistas. E eu me recordo de quando você chegou e passou isso tudo para ele e tudo mais, no primeiro momento ele teve resistência. Você, mas como assim? Um advogado explicar as normas para os colaboradores, o que é, o que eu estou fazendo de errado e tudo mais, até você conseguir sentar direitinho, acalmar ele, explicar que isso, a legislação determina, a gente tem que fazer isso, né? E aí onde você vai lá para a obra efetivamente, a gente grava, a gente pega, logicamente, assim, para demonstrar que efetivamente essa parte do trabalho ela foi de fato executada, e depois entra as outras fases, né? Que no caso é o treinamento dos equipamentos e a importância, né? Que a gente acaba, por cautela, filmando, gravando, gerando material para poder provar que efetivamente aquele treinamento ele foi oferecido. Hoje, como o Sérgio disse, a fiscalização é indireta. Você vai fazer o treinamento, você vai ter que fazer, antigamente, né? Fazia a lista, quando o fiscal chegava, você pegava ali e mostrava a lista. Não, hoje você tem que ter comprovação de que fez o treinamento, que o equipamento foi utilizado, é o equipamento que você utiliza no trabalho. E essa atuação nossa é intimamente ligada à parte de segurança e medicina do trabalho. Quando a NR1 foi atualizada, né? Com a questão de casos de assédio moral e assédio sexual, e tem a nova atualização agora, né? A gente montou aquela palestra para informar, e o programa que as empresas tinham tem que atualizar, né? Quem não atualizou tem que atualizar, vai sofrer fiscalização se não tiver o programa de canal de denúncia de assédio moral e sexual. E agora as doenças psicossociais, os fatores psicossociais, que a gente já pode abordar mais um pouco para frente. Mas a gente fez essa palestra para alguns clientes justamente nesse sentido. Falou, ó, tá aqui, vamos renovar, vamos apresentar essa palestra futuramente. O material é entregue até para o pessoal que tem já o técnico de segurança do trabalho ou engenheiro do trabalho, né, dependendo do porte da empresa, que é obrigatório, ele mesmo fazer o treinamento, gravar e apresentar e mostrar. Depois, para o fiscal ou de forma indireta no e-social e agora no DET, no domicílio eletrônico trabalhista. Por quê? É obrigatório. É mais barato. A multa que vai vir, como o Sérgio disse, vai ser uma multa por empregado que não houve treinamento.
E não tem como fugir da fiscalização mais. Ou você tem a comprovação de que fez, ou se você não tiver, o fiscal ainda vai te dar o benefício da dúvida. Vai te notificar e falar, me apresenta. E aí você vai ter que correr atrás. Só que ele vai solicitar. Aí daqui 6 meses ou 1 ano, dependendo da periodicidade do treinamento, ele vai solicitar de novo. Então, empresário, e aí eu tenho a resistência dos empresários. Mas como assim? Como que eu tenho que fazer isso e agora ficar mostrando que eu estou cumprindo a lei? Falei, infelizmente, é assim Não que basta tá. fazer, tem que mostrar Não que basta fez. parecer que é santo, tem que demonstrar, tem que fazer o milagre. Exato. E a gente tem um caso agora mais recente ainda, que tem um novo órgão, que até estava conversando com o Sérgio sobre isso, que é o Sereste. O Sereste ele é um órgão de atenção à saúde do trabalhador. Ele foi criado por uma lei do ano passado, 2024. A forma de estruturação dele é nos estados e municípios. Ele é um órgão, em tese, federal de fiscalização, mas ele está ali para receber empregados que tenham sofrido doença ocupacional, acidente de trabalho. E ele vai dar atenção a esses trabalhadores. Ele vai emitir o ASO? Não. Ele vai lá para quando ocorrer alguma doença ocupacional ou um acidente de trabalho, foi emitida alguma CAT, esse órgão vai receber o trabalhador e vai investigar aquele papel que muito o Ministério do Trabalho não fazia, agora foi delegado para os estados e municípios. E o Sereste vai começar a visitar as empresas, e tem o poder de fiscalização. Já foi questionado isso perante o Tribunal Superior do Trabalho em Brasília e o STF. E os dois validaram. O Sereste é um órgão de fiscalização, vai poder entrar nas empresas. Mas e se eu proibir? Ele vai buscar o caminho judicial, ele vai pegar um mandado judicial com a juíza, vai ser acompanhado por um oficial de justiça e vai entrar na sua empresa e vai te fiscalizar. Além do que, isso pode ser considerado até mesmo uma resistência à fiscalização, embaraço à fiscalização. Sim, aí que já é passível de multa. De multa, exatamente isso. Agora, uma pergunta que não quer calar para o empresário. Essas alterações, a criação desse órgão fiscalizador novo e tudo mais, isso vai efetivamente vai impactar o custo direto da construção, o custo da obra? O que você acha? Olha, sempre vai impactar. No entanto, as normas não são novas. Elas já estão aí há longos anos. O Dr. Moreno acabou de falar que a última atualização foi de 99, ou seja, a gente tem norma de, se eu não me engano, de 78. Então, as normas elas existem há muito tempo. Já é para os empresários estarem cumprindo as normas há muito tempo. Então, para aquele empresário que já cumpre, vai impactar muito pouco ou quase nada. Agora, quem não cumprir e vai precisar passar a cumprir, esse vai sentir um pouco. Aí a gente fala, claro, daquela pessoa que tem uma construtora pequena, que acaba dando desconto para pegar o cliente, aí não pensa nos reflexos, não pensa no treinamento, não pensa no IPI, e aí quando ele vai executar a obra e sofre uma fiscalização, o lucro dele vai embora, porque ele precisa atender uma notificação. Esses sim vão sentir o impacto. Aqueles que já cumpriam antes, creio que não. Eu acho que o principal, né, Sérgio, é que, como você disse, não é novo. E agora a fiscalização vai apertar ainda mais, porque como a fiscalização é indireta, você tem a obrigação de enviar o documento dentro do E-Social ou do DET, o fiscal ele não precisa te procurar. Ele só vai abrir, vai pegar o seu CNPJ, vai abrir e vai verificar se você enviou a documentação. Se você não enviou, ele já tem no E-Social, o antigo CAGED RAIS, a quantidade de empregados, a função dos empregados, o salário dos empregados, ele já tem todas as informações. Você está entregando tudo isso, por lei você é obrigado a entregar, então ele já tem acesso. Ele só vai verificar se você cumpriu ou não, e não cumpriu, ele vai falar, você esqueceu o documento? Me apresenta aqui. Não apresentou, vai vir a multa. E a multa é por empregado. E até essa notificação, ela vem através do DET. Então não chega mais aquela cartinha do Ministério do Trabalho, não existe mais. Tem lá no DET e o prazo, geralmente é 5 dias, passa a contar a partir do momento que você recebe o e-mailzinho, abre o e-mail lá, já dá ciência e já está contando o seu prazo. Então, é tudo dentro do DET. Recebeu a notificação dentro do DET, responder a notificação dentro do DET. Se não respondeu, vem a auto de infração lá dentro e a multa vem lá dentro. Muito interessante. Isso, para você que é empresário do ramo de construção civil, independentemente de você estar começando com uma empresa pequenininho ou até mesmo uma grande construtora, essa é a importância de você conhecer verdadeiramente as normas que regulamentam o seu negócio.
Muitos empresários, eu vejo que muitos empresários estão muito preocupados em vender, em procurar uma assessoria jurídica muitas das vezes para poder fazer um contrato de compra e venda. Muitas das vezes está preocupado em ver a qualidade da obra. De fato, isso tudo são obrigações muito importantes que vão validar o seu negócio. Só que existe ainda uma questão que está por trás, que está direcionada aos custos disso. Daí que, efetivamente, uma assessoria positiva, uma assessoria relacionada à segurança do trabalho, vai te evitar os riscos de você, de uma hora para outra, quebrar. Porque eu percebo, sabe, em muitos negócios que existem uma competitividade que muitas vezes ela se transforma numa competitividade injusta para o empresário. Porque, na verdade, o empresário profissional que tem esse conhecimento, ele acaba fazendo todas essas contas para fixação do preço dele, logicamente as margens de lucro dele também, no sentido dos riscos que ele está assumindo para a entrega do serviço. E muitas das vezes ele vai competir com quem está lá. O cara tem um pedreiro ali, informal, que não assinou a carteira, porque ele não está preocupado com o recolhimento do INSS, ele não está preocupado se vai acontecer um acidente, ele não está preocupado com absolutamente nada disso. E se eventualmente acontecer isso, pode ser que prejudique o dono da obra. E não diretamente o construtor, que em tese seria a cadeia correta a nível de responsabilidade, porque imagina você que está construindo uma casa e contratou uma empresa. Você não quer se responsabilizar por eventuais impontualidades junto à legislação do Ministério do Trabalho, dessas NRs todas que vocês passaram aqui. Ele entende que essa responsabilidade já está embutida dentro dessa construtora, dentro do trabalho desenvolvido por esse empreiteiro, e muitas das vezes alguns empresários nem têm conhecimento disso. Por isso, você que é empresário do ramo da construção civil, é muito importante acompanhamento desse tipo de dica, dessas informações aqui que você, Sérgio, está trazendo aqui para os nossos clientes. E para aqueles empresários que estão preocupados de que isso vai aumentar de fato o custo da obra, isso não vai aumentar, porque tecnicamente essas legislações elas já acontecem, já existem, em tese, todas elas estão embutidas dentro do preço atualmente praticado. Não é nada novo que está surgindo agora e que vai ter uma nova taxação ou uma nova exigência legal. Estaria correto o meu raciocínio? Exatamente, ela não é novidade, né? Na verdade, é um norte a mais que a NR traz para tirar algumas dúvidas, principalmente na NR 18, a gente também teve uma outra atualização que proibiram o uso de andaime de madeira. E agora, então, o andaime precisa ser de metal, ele precisa acompanhar de projeto, ele precisa ser inspecionado antes do uso. Então, já se falava sobre isso há muito tempo e agora proibiram de vez o andaime de madeira, que é uma coisa que você passa em algumas obras, você vê que não tem segurança nenhuma. Alguns que eles montam chega a ser ridículo, como que a pessoa tem coragem de subir lá em cima. E guarda-corpo, então isso tudo vem regulamentando. É dizer o óbvio para aquele empresário, como o doutor Moreno disse que existe o bom e o ruim, é dizer o óbvio para o ruim. Você não pode trabalhar dessa forma porque você está deixando o seu funcionário em situação de risco. Então, é para isso que as normas servem e que bom que elas evoluem, né, doutor? Eu digo que o aumento da fiscalização, Júlio, essa concorrência desleal que existe, que a gente conhece no mercado, né, tem um empresário que segue bonitinho, faz o acompanhamento, atualiza a planilha de custo dele, negocia o contrato justamente já colocando, garantindo para o empregado o EPI, o adicional de salubridade, periculosidade, e ele segue a legislação. Tem aquele segundo empresário que vira e fala o seguinte: não, eu tenho que ter a LTCAT, o antigo PPRA, hoje o PGR e o PCMSO. Mas eu não vou comprar esses EPI não, eu só vou ter os documentos aqui. Vai lá, contrata o Sérgio, o colega do Sérgio, só emite o documento, mas não implementa. E tem aquele que vira e fala assim: eu não quero nem saber, não quero nem ouvir sobre segurança do trabalho. Esses dois últimos, eles vão ser fiscalizados. A concorrência desses dois últimos é desleal, é contra a nossa economia, porque praticam preços totalmente irreais, fazem concorrência desleal com quem trabalha direito, causa risco de acidente, ou seja, um custo que toda a sociedade vai pagar lá no INSS em caso de acidente de trabalho.
E a fiscalização nesse ponto é aquela situação. Se você está em dia, se você está seguindo a legislação, você não tem que se preocupar. Não vai ter aumento de custo porque você já contabilizou isso. Agora, se você não está em dia, se prepare. Porque na hora que vier a fiscalização, não é um auto de infração e falando assim, olha, foi uma infração, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É um auto de infração para a primeira, vão ser 12 autos de infração, vão ser 12 multas para cada empregado que você violou o direito. Então a conta vai ficar bem cara. Pode inviabilizar a operação? Pode. Ah, Você tá mas falando? eu tenho um desconto se pagar? Sim, você tem um desconto. Mas o melhor desconto, como diria o pai do Júlio, né? O desconto é maior se eu não pagar. Então, por que não fazer? É mais barato comprar, implementar, comprar o IPI e dar o treinamento. O treinamento é 1 hora por semana. 1 hora por semana você consegue fazer um treinamento responsável com toda a sua equipe, ou uma hora uma equipe, uma parte da equipe, outra parte. E não tem como justificar que o custo é inviável. Porque o custo das multas é 10 vezes maior que isso. Interessante, Moreno. Você fala que para você que está em casa assistindo esse podcast, que é do ramo da construção civil e que já saiu do modo de sobrevivência, porque assim eu classifico muitos empresários. Nesse primeiro momento ele está no modo de sobrevivência dele. E você que já passou desse modo de sobrevivência e que já é um empresário da construção civil profissional, a importância desses detalhes que a gente vem conversando hoje aqui. E isso pode ser diferença, de fazer diferença, porque, sinceramente, ninguém constrói uma empresa ou monta uma empresa pensando que ela vai fechar ou falir da noite para o dia. E o rigor dessas normas, frente aos valores que vocês apresentaram aqui, verdadeiramente vão conseguir colocar empresas do negócio ou tirar empresas do negócio, porque basta uma única multa por um fato grave, como vocês colocaram aqui, que vai ser suficiente para efetivamente extinguir essa empresa da vida do cotidiano, né? De empresário, de negócios e fazer a função social até mesmo da empresa. Eu quero evoluir um pouquinho aqui e falar da NR4, que são os serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho. Também tivemos alterações, se não me engano, são de 2025, né? E eu queria saber os impactos disso, se as empresas de menor porte elas vão estar conseguindo cumprir essas exigências. O que vocês têm a me falar sobre isso? Bom, a NR4 trata do SESMIT, né? Então, o SESMIT é o setor responsável pela saúde e segurança do trabalho dentro de uma empresa. A obrigatoriedade do SESMIT ela vai depender muito do grau de risco da empresa e quantitativo de funcionários. Então, as empresas de menor porte, geralmente, elas não são obrigadas a ter um SESMIT montado. No entanto, a NR agora trouxe uma atualização muito importante, que você pode terceirizar esse SESMIT. Então, se você tem interesse em ter um SESMIT na sua empresa, ainda que não seja obrigatório, mas você preza pela saúde e segurança dos seus colaboradores, você pode terceirizar, você pode contratar uma empresa de consultoria, de assessoria e trazer esses profissionais para atuar dentro da sua empresa. E aí isso tudo vem regulamentado dentro da NR. E até mesmo as empresas grandes também podem terceirizar. Então a gente está falando aí de repente, se uma multinacional não quiser contratar os profissionais e montar o SESMIT lá dentro e terceirizar isso para uma outra empresa, eles também podem. Então isso eu acho que do ponto de vista do empresário, é a mudança na NR4 de maior valor, porque todo mundo tinha, às vezes a empresa ela contrata o SESMIT, mas ela não consegue fazer com que ele funcione direito, porque ali todo mundo não tem a cultura da segurança, então ninguém sabe o que fazer direito, os técnicos ficam perdidos, o engenheiro fica perdido, fica todo mundo perdido sem saber o que fazer. E aí, de qualquer forma, eles acabavam contratando consultores externos para poder ajudar os funcionários a criar uma cultura de segurança. Isso acontece direto, a maioria das empresas no Brasil não tem essa cultura de segurança, não tem uma cultura prevencionista. Os empresários acabam agindo depois que acontece o acidente, acabam agindo depois que recebem a multa. Então, terceirizar o SESMIT para a empresa ficou muito interessante. Do meu ponto de vista, essa é a maior mudança da NR4.
talvez tenha ficado até mais barato, né? Porque talvez trazer esses profissionais para dentro da empresa, eles acabavam ficando muito caros, principalmente frente aos encargos trabalhistas e tudo mais. Então, talvez a terceirização é mais um exemplo isso daí, né? A terceirização do SESMIT é mais um exemplo da ajuda que a terceirização de mão de obra ela consegue gerar no dia a dia das empresas, né? Essa atualização diminuiu esse custo de você ter que ser o seu empregado fazendo esse trabalho. Agora você tem um consultor, você tem um prestador de serviço que vai fazer toda essa parte de saúde e segurança. E ainda tem a atualização da NR1 dos fatores psicossociais, né, Sim. Sérgio? Que é o pior, que é o mais novo, é a inovação que ninguém, pelo menos eu não ouvi discussão a respeito ano passado. Na verdade, passa a valer a partir de maio desse ano, se eu não me Isso. engano, dia 25 de maio, a NR1 começa a cobrar o monitoramento dos riscos psicossociais. E aí gerou uma discussão no último ano, no meio da área, quem vai avaliar, quem vai tratar, quem vai fazer, o que não é. Então, ficou muito confuso, mas acho que chegaram, enfim, ao consenso. Os riscos eles vão ser avaliados por um profissional da área de segurança. Então, eles vão ser avaliados, vão entrar na matriz de risco, onde vai se estudar a probabilidade e a severidade desse risco. E constatado o risco, vai se criar maneiras de mitigar esse risco ou acabar com ele. E se não conseguir, se alguém desenvolver alguma doença ocupacional, aí sim a gente vai trazer o profissional adequado, seja psicólogo, seja, enfim, dependendo da doença ocupacional, para tratar aquele colaborador. No entanto, eram questões que a gente não via antes, né? A gente ouviu falar um pouco na NR17 sobre riscos psicossociais, mas ficou lá esquecido, ninguém trata, todo um ergonomista que vai fazer um levantamento na empresa pensa só em mobiliário, pensa só em posição de ficar sentado ou em pé, e esqueceram totalmente dos riscos psicossociais. E aí a NR1 agora ela traz essa obrigatoriedade, ela fala, não, a gente precisa prestar atenção na saúde mental das pessoas e a gente precisa gerenciar esses riscos. E como que vai ser feito isso? Da mesma maneira que todos os riscos, através do PGR. Esses custos, eventualmente, eles são pagos pela empresa ou são pagos pelo próprio trabalhador? Por exemplo, você identificou uma. Na verdade, é considerado talvez um acidente de trabalho, né? Poderia ser. É que assim, o PGR, o risco que o Sérgio está falando, assim, a atividade do empregado, a atividade que a empresa exerce e coloca o empregado para Ah, exercer. entendi. Ela exerce algum fator de risco para ele desenvolver uma doença Uma R, o cara que psiquiátrica. carrega um peso A doença é ocupacional físico. física. Agora Isso. tem também para doença Talvez psiquiátrica. psiquiátrica por conta da Se eu pressão do que o colocar cara meu trabalha. empregado com muita pressão, com muita cobrança, Ou até vou dar um mesmo. exemplo clássico, uma atividade que é considerada de risco para doença psiquiátrica, controlador de voo. O controlador de voo ele sofre muito estresse, muita pressão, o risco de cometer um erro, cometer um acidente. Então são atividades que é uma atividade que naturalmente tem muito adoecimento psiquiátrico. E isso tem que ser gerenciado. O que a ANR veio impor agora para as empresas é essas atividades, nesse exemplo, por exemplo, tudo bem que o controlador de voo no Brasil é militar, é outro, mas o Estado também está obrigado a cumprir ANR, prefeituras, né, Sérgio? Que é o mais difícil de ver. Eles têm a obrigação também de gerenciar esse risco para prevenir a doença. Ah, mas aí eu cheguei com o meu empregado chegou com um atestado de depressão. Eu tenho que fazer o quê? Você vai encaminhar ele primeiro para o médico do trabalho. O médico do trabalho vai avaliar o laudo do médico particular. E com base no PGR, no Programa de Gerenciamento de Risco e no PCMSO, ele vai adotar as medidas para verificar se tem relação com o ambiente de trabalho ou não. Então, aquelas empresas que têm um PCMSO, os programas bem instalados, executados, com profissionais bons, sejam eles internos ou prestadores de serviço, um médico do trabalho que realmente acompanhe, tem o prontuário médico do empregado, ele vai olhar e falar assim, não, é esse caso de depressão, vai conversar com o paciente, vai fazer a anamnese, foi porque perdeu um parente, e ele vai excluir isso e vai não considerar. Não tem nada na vida dele, e ele está reclamando do trabalho, está sofrendo muita pressão, então peraí, empresa, vem cá, vamos conversar e vamos resolver, porque aqui está exposto um risco que a gente está tendo, que vai gerar
fiscalização pelo Ministério do Trabalho, pode gerar uma ação trabalhista pelo empregado. Então é para prevenir tudo isso. E afastamento, né? Acaba E gerando o afastamento que... seja por burnout, agora Sim. também o assédio vem dentro desses riscos psicossociais, então trazem o assédio. Esse ano vão também atualizar a CIPA, que vão também trazer, a CIPA vai ser obrigada a lidar com a questão de assédio, e isso tudo pensando no bem-estar psiquiátrico do colaborador. A CIPA foi atualizada ano passado já, para fins de assédio moral e sexual. Agora é o psicossocial, que são esses outros fatores. Mas a empresa que não tem CIPA, como é que ele vai fazer, né, o empresário? Vai ter que ser o médico dele, médico do trabalho, que ele encaminha os pacientes. Então, e não adianta mais aquele médico do trabalho que todo mundo conhece. Antigamente, né? Que Só você vai feria lá... pressão. Não, isso quando ele mede a pressão. Isso quando ele olha para você, ele recebe a ficha, Júlio, tá aí? Tô. Tá apto. Tem algum problema de saúde? Não, tá apto. Isso se continuar acontecendo se você quiser pagar o mais barato, na hora que vier a conta vai ser impagável. Porque esse tipo de ação, ele gera 12 meses de estabilidade numa doença ocupacional para o empregado. Olha, isso você tá falando aí, ô Moreno, assim, é uma das principais dicas que a gente dá para você que é empresário. A importância de você ter dentro do seu time um bom médico do trabalho. Não foca no médico do trabalho por um preço. Eu vou procurar o mais barato. Tem médico do trabalho que cobra 30, 40, 50 reais em muitas regiões do Brasil. Esqueçam esse tipo de profissional. Escolham aquele que verdadeiramente vai ser um aliado de você, que é empresário, na prevenção e na identificação de muitos problemas. Porque entendam bem, boa parte dos problemas a gente tem a cobertura do próprio INSS. Então, um bom trabalho feito pelo médico, ele consegue dar um laudo, muitas vezes mais robusto do que foi conseguido pelo seu colaborador diretamente, no médico particular ou até mesmo junto ao SUS. E vai ser um documento muito importante para o encaminhamento junto à Seguridade, no caso, ao INSS, para que lá efetivamente eventual afastamento seja mantido por conta da empresa, para a gente não ter outros reflexos que entra aqui nas histórias do limbo jurídico, que um reconhece como inapto, o outro diz que está apto, e quem é que paga a conta? Acaba que o empresário sempre paga essa conta. Então fica a dica, esqueçam médicos do trabalho, de segurança do trabalho, que são generalistas, que cobram 30, 40, 50 reais e nem mesmo conseguem olhar para os trabalhadores, né? Chega nem encostar, a gente tem relatos, eu tenho relatos, porque aqui a gente tem, a maior parte são empresários, de vez em quando a gente tem ações de empregados, né, que nos procuram, tudo, são indicados às vezes pelos nossos clientes, são empresários, e aí eu sempre na entrevista questiono o empregado, assim, como que foi com o médico do trabalho, né? Olha, doutor, ele nem olhou para mim. A secretária vai lá fora, faz a chamada e respondeu o presente. Ele perguntou meu nome, perguntou se eu tinha algum problema de saúde, perguntou o meu peso e minha altura. E falou que eu estava pronto para trabalhar. E esse cliente desenvolveu um outro exemplo de questão doença psiquiátrica em ambiente de trabalho. Trabalhando embarcado, desenvolveu síndrome do pânico. Que já tem estudos e estudos das universidades aqui do Rio de Janeiro, que eu já li vários estudos em base às ações com base neles, demonstrando que o nível de estresse em plataformas, um trabalho offshore, ele é muito alto. O trabalho confinado lá não é a mesma coisa que um trabalho confinado na costa. E isso desencadeia doenças psiquiátricas. Com o programa de gerenciamento de risco implementado e sendo executado, e não simplesmente passa lá no médico do trabalho, você não vai correr o risco de uma ação dessa. E eu digo mais hoje, que a gente tem vários casos, nesse ano que eu já mencionei, final do ano passado, de atestado médico falso. E quem pode invalidar um atestado médico? É o médico do trabalho. É o único profissional competente para isso. Então, se você tem um médico do trabalho que te acompanha ali, que sabe do histórico dessa empresa, que sabe dos riscos, que está ali com o prontuário do trabalhador, ele vai pegar o atestado médico falso, ele vai validar primeiro com o colega de trabalho médico ou com a própria unidade básica. Isso até o RH pode fazer. Mas vamos dizer que está lá que o cara teve conjuntivite. E está lá com 7 dias, né, que é o clássico, né, Sérgio? O Sérgio já riu porque
ele vai pegar o telefone e vai ligar para o colega médico. Nós, advogados, conversando, a conversa é uma. Nós conversando com alguém que não é advogado, a conversa é diferente. Eles é a mesma situação. E esse médico vai investigar. E se ele tem a certeza que aquilo ali foi, não, o colega médico vai falar, não, doutor, eu dei esse atestado porque ele me pediu porque ia viajar com a esposa, estava na praia. Ele vai lá e zera o atestado. Então você vai ter um prestador de serviço ali ao seu lado para o quê? Defender os interesses da empresa. Não vai deixar de proteger o empregado, porque ele tem que proteger o empregado, não vai deixar de descumprir o juramento dele, mas você vai ter um profissional sério, que é o que está faltando muito no mercado quando se procura o mais barato. E até para proteção também, né? Eu já tive casos de cliente que, inclusive em obra, o pedreiro trabalhava na obra dele, ele fornecia EPI, fornecia treinamento, trabalhava direitinho. E aí só que o pedreiro saía no final de semana e ia fazer o bico em outras obras. Aí lá ele não usava EPI, fazia de qualquer jeito. Ele acabou desenvolvendo uma dermatite por contato com cimento. E aí ele quis jogar na conta do empresário. E aí, quando você tem um médico de trabalho que faz o acompanhamento, faz os autos periódicos, ele vai acompanhar aquele trabalhador ali. Ele vai saber, porque através do PGR, ele faz o PCMSO baseado no PGR. Então, lá no PGR está constando se ele usa EPI ou não, se ele tem treinamento ou não, se ele fez ou não. Então, o médico vai saber daquele histórico. Se não é, se é um médico desse que cobra barato, vai só assinar, vai passar e o empresário vai pagar a conta. Muito interessante, cara. Não tem jeito. Hoje em dia, o famoso camarão que dorme, a onda leva. É um exemplo prático disso daí, porque se não se profissionalizar, infelizmente, a evolução, né, a mudança do módulo amador para o módulo profissional vai fazer com que a empresa verdadeiramente quebre. Tem muitos empresários aí da construção civil que estão muitas das vezes se enganando, talvez. Não, a conta não está chegando, essa conta aqui, vou contratar um advogado, ele vai recorrer, ele vai ganhar tempo para mim e tudo mais, e efetivamente a conta no final lá, ela acaba não fechando. Só para dar exemplos de número, eu tive um cliente que ele teve a obra embargada, porque recebeu uma fiscalização, não acreditou, recebeu o auto de infração, não acreditou, e aí o fiscal chegou na obra e mandou embargar a obra. Chamou a polícia e falou, para tudo, porque tinha um funcionário pendurado sem proteção nenhuma. E aí veio a multa. A multa ele estava construindo um prédio, se não me engano, de 4 pavimentos. A multa total deu 487 mil. Nossa, mãe. E aí lá vem explicando o item das NRs que ele deixou de cumprir, quais itens, porque, para quem não sabe, cada item da NR tem uma multa se você não cumprir. Então lá vem todas as NRs que ele não cumpriu os itens, e mais as multas por falta de documento, falta de treinamento, falta de CPI, e aí vai 487 mil. Nossa, mãe. Isso verdadeiramente tira qualquer um do mercado, né? Pessoal, é isso. Hoje o nosso objetivo aqui, a gente tem um propósito de tentar manter esse episódio aqui com um pouquinho próximo de 1 hora de gravação. O tema é super interessante. A gente tem aqui, são muitas normas de segurança. A gente pensou aqui apenas 4 delas e fizemos pequenos comentários nesse sentido. Isso tem um lado muito bom, que vai lançar aqui a necessidade de a gente ter uma nova gravação. Já está desde já convidado aqui para a gente poder marcar um segundo bate-papo nesse sentido. E queria estar agradecendo a você aí, que é nosso cliente, que é nosso ouvinte e que está nos prestigiando, está assistindo esse episódio aqui. Nosso objetivo é exatamente esse: tá trazendo para vocês aqui o cotidiano, principalmente no dia de hoje aqui falando para você que é empresário, e apresentar para você a necessidade que você vai precisar empregar no seu negócio do dia a dia. Muitas vezes a gente vê as coisas acontecendo na televisão, é uma pessoa que morreu ali, uma pessoa que se acidentou ali e tudo mais, e muitas das vezes você que é empresário acha que isso está acontecendo muito longe de você, isso não pode acontecer com você. Está mais do que provado no nosso bate-papo hoje aqui que as fiscalizações estão em cima, que os órgãos de fiscalização estão aqui presentes, estão cada vez mais se robustecendo, criando mecanismos, seja para fiscalização remota, para fiscalizações eventualmente até mesmo presenciais. As multas são altas e você que é empresário não pode ficar negligente nesse sentido. Gostou desse episódio? Chama a gente aqui. Quero te agradecer, Sérgio. Queria que você passasse também aqui
para essa câmera, por favor, é, a sua despedida e passa para a gente também as suas redes sociais, as pessoas que gostaram desse bate-papo, né, que eventualmente tiverem interesse, tá te seguindo nas redes sociais lá e conhecendo um pouquinho mais desse trabalho. Bom, eu que tenho a agradecer pelo convite. Foi muito bom estar aqui comentando sobre normas. É um assunto, às vezes, para algumas pessoas muito chato, mas que é o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, a gente vive disso. Então, quem tiver interesse, me segue lá, Sérgio Netério. Eu atuo na área de segurança do trabalho em Itaperuna, não só em Itaperuna, mas, enfim, no estado inteiro, até fora. E se você precisar de alguma coisa, tiver alguma dúvida, quiser trabalhar de forma preventiva, entre em contato que eu vou ter o prazer em ajudar. Queria agradecer imensamente pelo convite e quando precisar, é só me chamar. Muito obrigado. Doutor Moreno, Bom, agradecer ao Sérgio. O Sérgio nos auxilia muito com os nossos clientes, né, nos processos como assistente técnico. Eu acho que essa visão que a gente traz, né, Sérgio, para demonstrar para o empresário que, assim, para o empresário que quer trabalhar sério, ele vai ter na sua assessoria um trabalho muito bom e ele vai entender muito bem que o risco dele não ter esse tipo de assessoria, de não seguir aquilo que está objeto da legislação e da regulamentação, vai acarretar um custo mais alto, seja ele da multa, seja ele da ação trabalhista do próprio empregado por uma insalubridade, periculosidade, acidente de trabalho. E tornando até inviável a operação. E lembrando, né, o último, eu acho que eu mandei para você, se eu não te mandei, saiu o resultado de uma última perícia que a gente fez ano passado, o Sérgio acompanhou o perito, tudo, e totalmente o perito judicial concluiu igual o Sérgio. Não havia a insalubridade que o empregado estava pedindo. Então, mas a ação trabalhista, a Justiça do Trabalho é pró-empregado. Não. Do mesmo jeito que tinha o perito judicial que concluiu dessa forma, porque a empresa seguia e tinha assessoria do Sérgio, o Sérgio acompanhou a perícia, que é o nosso assistente técnico, é o nosso perito, e ele também mostrou para o perito, não tem nada disso. Então, assim, esse mito da Justiça do Trabalho. Se você, empresário, trabalha sério, trabalha correto, tudo, você não vai ter mais esse risco, você vai poder dormir tranquilamente sem, o fiscal chegou ou o oficial de justiça chegou. E mesmo que chegue, você vai olhar e falar assim, Sérgio Moreno, me ajuda aqui que eu preciso resolver esse caso aqui. A gente vai lá e vai derrubar esse tipo de ação, como a gente tem derrubado vários, né? Mas você, empresário, que não quer se preocupar com isso, siga uma orientação nesse sentido. Agora, esse caminho de, depois eu vejo, eu tô com LTCAT, PCMSO e PGR que eu fiz há 3 anos atrás ali na gaveta e nunca implementei, nunca fiz nada. Na hora que a fiscalização chegar, você vai ter uma dor de cabeça muito grande, se não tornar inviável a operação. perfeito. Pessoal, você de casa, mais uma vez, muito obrigado por esse dia aqui, por essa oportunidade de estarmos conversando. Ficou com alguma dúvida, alguma coisa? Nos siga na nossa rede social, Bem-vindo Advogados. Vai ser um prazer ajudar você. A gente tem disponibilizado por muitas vezes na semana caixinhas de pergunta e a sua pergunta pode ajudar outras pessoas quando a gente vem fazendo trabalho e respondendo todas elas, seja até mesmo comentando aqui nesse vídeo aqui, eventualmente que acontecer no YouTube, no Instagram que a gente está presente, no Facebook, no Kawaii, em todas as redes sociais. Tem sido verdadeiramente um grande prazer poder estar compartilhando com vocês aí do outro lado o nosso dia a dia aqui, a rotina profissional que a gente enfrenta aqui na defesa dos seus interesses. Muito obrigado e até o próximo episódio. Fechou?